tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Cantinho da Mai. E hoje, gente, eu trago um vídeo especial, um vídeo de dicas de organização da cozinha. Na verdade, eu vou trazer um vídeo para vocês onde eu vou mostrar várias dicas que funcionam aqui na minha casa e que eu creio que pode ser algo que venha ajudar vocês também, tá? A gente, como dono de casa, a gente sabe o quanto é difícil manter a cozinha organizada, principalmente quando a família é grande, né? No caso, é o meu caso, uma família grande, a gente tem aquela dificuldade, porque são muitas pessoas usando a cozinha junto com a gente, então acaba que, né, fica aquela dificuldade de manter organizado. Então, o vídeo hoje vou trazer essas dicas para vocês. São 7 dicas especiais de organização da cozinha e vocês vão gostar, tá? Se você identifica com esse tipo de vídeo, se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de vídeo, já indica o meu vídeo, já compartilha, tá? Quem não é inscrito, por gentileza, se inscreve no meu canal, que agora só tem coisas boas vindo por aí, tá bom? E deixa o seu like e vamos embora. Então, gente, facilita bastante, né? Quando a gente tem, por exemplo, um lugar certo para cada coisa. E aí você vai guardar a louça, por exemplo, você não precisa ficar encontrando um lugar para guardar, ou então quando você abrir a porta do armário, tudo cair em cima de você, né? Tem aquela coisa. Então, ter um lugarzinho para cada coisa é fundamental, né? Então, aí eu tô guardando as louças, né? Eu tenho um lugar certo para colocar os pratos, né? Que são os pratos do dia a dia mesmo, né? Ele fica ali exposto, mas é porque a gente usa o tempo inteiro. Igual agora, por exemplo, tô guardando os talheres. Então, essas divisórias de gaveta são bem interessantes, porque ajuda na organização, né? E é fácil de limpar também. Vocês podem perceber aí que eu tenho um lugar definido até para esses grampinhos que a gente usa para prender embalagens, sabe? Então, eu tenho também um lugar para guardar eles. Agora, eu vou começar a guardar a minha louça. Eu tenho um recipiente próprio para colocar tampas, né? Vasilhas redondas, vasilhas quadradas. Isso facilitou muito a minha vida, porque aqui em casa, como são mais pessoas usando a cozinha junto comigo, acaba que eu fico numa situação difícil, né? Porque muita gente mexendo e se as coisas não tiverem lugar fixo, quando eu vier cozinhar eu não encontro nada. Aí, por exemplo, eu tô guardando vasilhas redondas com redondas, né? Quadradas, retangulares, ó, tamanhos aproximados. Então, são uma forma de organizar que vai me ajudar no dia a dia, né? Da forma que eu uso aqui na minha casa. Então, essas vasilhas que tem formatos diferentes, por exemplo, eu coloquei nesse organizador, né? E fica mais fácil, porque fica em forma de gavetas, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, é só puxar uma gaveta, pegar aquilo que a gente precisa, né? Depois devolver a gaveta novamente para dentro do armário, facilita bastante. Então, finalizei aí, né? Fica tudo arrumadinho. Nossa, dá um outro aspecto. Bom, gente, agora essa segunda dica, ela é interessante pelo seguinte. Às vezes a gente quer decorar nossa cozinha e não sabemos como, né? Porque às vezes a gente tem pouco dinheiro e tal. E queremos uma cozinha bonitinha, arrumadinha, né? Aqui em casa, por exemplo, eu optei por fazer uma decoração mais funcional na minha cozinha, onde eu coloco os itens de maior uso na bancada, nas prateleiras, e aí acaba que eu fico tendo as coisas que eu preciso à mão, fazendo uma decoração e ao mesmo tempo resolvendo duas coisas, né? Eu resolvo duas coisas ao mesmo tempo. Eu decoro e eu também utilizo tudo que está em decoração, né? Vocês podem ver aí que eu coloquei liquidificador, a air fry, né? E os potes de mantimentos, que são coisas que tá na minha mão o tempo todo, né? Eu vou precisar, então eu venho, pego um pote, uso, volto com ele para aí. Às vezes eu pego um liquidificador, utilizo, volto, coloco ele aí. Então eu resolvi deixar como decoração, porque é algo que está sempre na minha mão. Eu estou sempre usando. A gente usa muito air fry aqui em casa, a gente quase não faz fritura no fogão. Então é um item que eu uso demais. Então ele ficar de uma forma mais exposta para mim me ajuda. E, inclusive não suja tanto, porque acaba que a gente usa muito, então vem, passa um paninho, né, passa um multiuso, então o tempo todo a gente acaba usando.
Uma coisa que eu gosto muito de usar para decorar também são frutas, né? Eu coloco uma bandeja de frutas, coloco um pote de biscoitos e são as coisas, né, que a gente vai usar, né? Não é aquela coisa que só está enfeitando, né? Que às vezes a gente também pode gastar muito na cozinha, com muito enfeite, muitos arranjos e tudo, e as coisas que a gente precisa mesmo ficar muito dentro dos armários. E aqui em casa eu optei em usar dessa forma, eu fiquei bem satisfeita. Vocês podem ver que, né, é uma maneira simples de organizar e decorar, mas que tem funcionado bastante aqui na minha casa. Então, tudo que eu preciso está na minha mão, né? Fica tranquilo. Eu posso até afirmar para vocês, não suja tanto quanto, né, vocês podem imaginar, porque o tempo todo a gente pega e usa e fica fácil de saber a hora de limpar, né? Ó, gente, outra dica interessante aqui que eu vou passar para vocês é na hora de cozinhar, por exemplo. Se você tem óleo, temperos, condimentos, tudo próximo a você, já é mais fácil, né? Não precisa ficar procurando um pano de prato, não precisa ficar procurando um avental, né? Então, tudo estando ali mais próximo, ó, meu avental já tá perto, eu só pego, coloco, se eu precisar de um pano de prato já tá ali, né? Os meus temperos ficam acima do fogão, minhas colheres, então tá tudo muito perto, então fica fácil. Você precisa de um óleo, você precisa de um alho e sal, precisa de um tempero ou um condimento, estando tudo próximo ali, facilita muito a vida da gente, né? Para não ter que ficar andando demais na cozinha para poder procurar uma coisa ou outra. E em relação a sujar, gente, você vai sujar muito, e os potes vai ficar em cima do fogão, vai sujar muito. Eu vou falar bem sincera para vocês, gente, assim como eu disse dos meus mantimentos, né, meus potes de mantimentos. Eu não afirmo para vocês que suja muito. Na verdade, eu até acho que é moderado, porque, tipo, 2 vezes no mês que eu lavo esses potes e eu acho que tá de bom tamanho. Eu não sou aquela neura, não, sabe? Da limpeza e da organização, não. Mas quando eu percebo que já tá precisando lavar os potinhos, eu pego e lavo. Então não tem muito isso, né? E como a gente não faz muita fritura em casa, a gente usa bastante a air fryer para fazer as frituras, então a gente não tem assim um fluxo muito grande de gordura indo nos potes. Mas toda vez que eu percebo que precisa, eu lavo. Vocês podem ver que eu peguei coloral, ó, tá pertinho, óleo. Então, realmente, gente, é uma coisa que facilita. Mesmo que você não queira que esteja, né, pendurado os seus temperos acima do fogão, mas às vezes um cantinho de temperos em cima da bancada, né, às vezes uma gaveta de temperos, às vezes uma porta de armário só de temperos, pode facilitar muito a vida de vocês também, né? E eu considero uma dica bem interessante essa aqui. Vocês podem ver que eu refoguei uns legumes, né? Fiz aí um refogadinho e tava tudo pertinho de mim, não precisei ficar andando, procurando nada e pra lá e pra cá, caçando nada, tá joia, gente? Então, assim, eu tenho conseguido otimizar bastante tempo na cozinha, fazendo, executando essas dicas, sabe? E por isso eu resolvi trazer pra vocês. Gente, a próxima dica é ter um cantinho do café. Você ter um lugar só para guardar os itens de preparar um café, gente, facilita demais. Porque tem coisas que às vezes fica difícil, você guarda num armário lá na parte da frente da cozinha, outra mais na parte de trás, outra embaixo. E quando você concentra todos os itens que você precisa para fazer um café da manhã no mesmo lugar, gente, é muito maravilhoso. Nossa, facilita muito, né? Aqui em casa eu tenho uma porta do armário com todos os itens de café da manhã, né? Que facilita a minha vida e me ajuda. Mas tem muitas casas, por exemplo, que às vezes tem uma bancada maior, pode montar um cantinho do café na bancada, pode montar, colocar junto a cafeteira e tudo. Eu não tenho esse espaço todo, né? Então eu organizei da forma que foi possível, de acordo com o espaço que eu tenho na minha cozinha. Mas sinceramente, gente, realmente é algo que facilita mesmo a vida da gente, né? Vocês podem ver aí que eu tô fazendo cafezinho, fui lá, peguei meus potes, né? Peguei café, pote de café, peguei açúcar e o meu legume está cozinha ali, ó, né? E enquanto isso eu resolvi fazer um cafezinho. Então, não tem nada mais prático do que você
pegar para fazer um café e ser rápido, né? Chegou uma visita, você faz um cafezinho rapidinho, ou na cafeteira mesmo, ou então no fogão, aquele cafezinho gostoso, fresquinho, sabe? Passado na hora, nossa, não tem preço. Não, eu acho que compensa muito você ter todos esses itens, né, o mais próximo de você na cozinha, o mais próximo do fogão, ou então um local determinado só para isso, porque ajuda muito. Gente, uma próxima dica que eu vou passar para vocês, que é uma dica bacana que está funcionando muito aqui em casa também, é ter organizadores dentro dos armários. Gente, facilita muito a vida da gente, porque às vezes a gente tem vasilhas com vários formatos, vários tamanhos e fica difícil, né? Às vezes não se encaixam bem umas dentro das outras e fica complicada a organização. E depois que eu passei a usar essas caixas organizadoras, nossa, minha vida facilitou bastante, porque eu coloco dentro dessas caixas e assim, mesmo que às vezes não tá tão arrumadinho, não fica caindo em cima da gente, né? Aquele tanto de vasilha. Então tá sendo muito bom. Essa caixa, por exemplo, ela é reaproveitável, né? Eu ganhei da minha irmã e eu utilizo como organizador, mas na verdade era uma cesta de colocar frutas de sacolão e tal. E assim, eu ganhei e tá sendo muito bacana usar como organizador aqui em casa. Nossa, fora que fica bonito, né? A gente coloca, tá, dá pra ver tudo que tá dentro do organizador. E na verdade ele faz um estilo bandeja, né? Porque aí a gente coloca as coisas dentro e volta para dentro do armário, ó, como fosse uma bandeja, como fosse uma gaveta. Muito bacana. Eu fiz uma com potes quadrados, né? E formatos parecidos. E facilita muito. Porque aí todo mundo que for arrumar a cozinha aqui em casa já sabe que esse é o cesto dos potes quadrados, então todo tipo de pote quadrado vem para dentro dessa cesta. Então assim, facilitou muito, porque a minha casa é uma família grande, muitas pessoas mexendo juntos, então acaba que se eu não tivesse adotado essa medida aí, eu ia estar com aquela surpresa, né? Abrir os armários e tudo cair em cima da gente. Mas, graças a Deus, conseguimos organizar dessa maneira. Gente, agora eu passo uma dica para vocês do organizador de tampas, né? Eu tenho essa outra caixa de geladeira antiga que eu utilizo como organizador das tampas de panelas, né? Então, assim, gente, tá sendo algo muito bacana aqui para minha casa. Porque além de eu reutilizar coisas, né, que talvez seriam jogadas fora, né, poderia, né, tá poluindo o meio ambiente, eu utilizo ainda para mais alguma função, sabe? Eu tenho essa proposta e eu gosto muito. Então esse aí, essa caixa de geladeira antiga, eu coloquei como organizador de tampas, que é uma coisa também chata de organizar, né? Fica caindo tampa para lá, tampa para cá. Não dá pra gente colocar as panelas todas tampadas dentro do armário, porque ocupa muito espaço. Então eu gostei muito de organizar assim. Eu tenho também esse organizador de tampas, né, que é das tampas plásticas, que eu já tinha mostrado no início, né, do vídeo. E ele é muito bacana, porque aqui em casa eu tenho potes e vasilhas de vários tamanhos, vários formatos, né? Então fica complicado, não cabem totalmente uma dentro das outras e tudo, então esse organizador me ajudou muito. Eu separei por tampas menores, né, tampas maiores, tampas menores. Estou usando também, reciclando, né, os potes de sorvete para também ser como divisórias dentro dessa cesta organizadora minha. E aí tá me ajudando muito, viu, gente? Vou dar essa dica para vocês. Se não tiver como organizar, né, tem potes de sorvete. Nossa, tem muitas formas que a gente pode facilitar a nossa vida, às vezes sem até gastar dinheiro, né? Sem gastar muito. Então, eu tenho assim muitos potes mesmo, gente. E vou ser sincera para vocês, como eu tenho criança pequena, então eu uso muito potes pequenos com tampas menores e que fica difícil de armazenar, né? E depois que eu utilizei essa maneira aí, deu super certo aqui em casa. Bom, gente, essa última dica, ela é a respeito de organização das sacolinhas, né? Ter um puxa-saco, gente, não é só aquela questão estética, né, de decorar e tudo. Na verdade é bacana para decorar também, mas o meu, por exemplo, fica num cantinho bem discreto da minha cozinha.
E eu utilizo muito a sacolinha no dia a dia, porque a gente retira lixo, precisa, né? Na cozinha sempre tem essa necessidade, né? E eu não compro sacos, aqueles saquinhos de colocar em lixeirinha, porque a gente utiliza a sacola do mercado, né? Que é para poder descartar o lixo. Então, assim, eu reaproveito essas sacolinhas que vêm do mercado para poder tirar um lixo, colocar outro lixo, carregar uma coisinha ou outra rápido de um lugar para outro. E assim, a sacolinha ela ajuda bastante na organização da cozinha, né? Porque a gente está sempre precisando de uma sacolinha para uma coisa ou outra, só que é um saco para guardar, né? Então, quando a gente tem um lugarzinho só para elas, nossa, é muito bom. E se não é um puxa-saco, por exemplo, se é um recipiente que você tem para pôr sacolas, ele fica com um volume muito grande. E daquele jeitinho ali em forma de puxa-saco, fica bacana e organiza e não atrapalha na cozinha, não faz aquele volume, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês já usam alguma dessas dicas, se vocês já têm o costume de usar, né, alguma dessas dicas, ou se alguma funcionar na casa de vocês, deixa nos comentários aqui que eu vou gostar muito de saber que alguma coisa que eu compartilhei trouxe algum efeito na vida de vocês, ou então que a gente, né, compartilha das mesmas experiências, tá bom? Fico muito feliz de vocês terem assistido até aqui, muito obrigado, tá? Deixa o seu like, realmente estou muito satisfeita com o retorno que vocês estão me dando aqui no canal, muito obrigado, e vamos aguardar os próximos vídeos. Beijo!